Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo nesse canal de Maria Luísa Bueno, Master Coach. Eu dando continuidade no tema amor próprio, te desejo uma boa reflexão. Seja bem-vindo, compartilhe se ao findar desse conteúdo te fizer sentido. Dê seu like se você gostar e se inscreva no canal se você ainda não é, tá bom? Vamos lá, sem delongas, sem demora nenhuma. O que é amor próprio? Bom, demanda uma série de coisas e hoje especificamente eu amanheci inspirada meditando no Salmo 23. Veja que profundo, certamente você conhece o Salmo 23. O Salmo 23 diz, o primeiro versículo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí ele vai se pronunciando e dizendo que ele se refrigera, que ele encontra descanso, e ele vai fazendo uma série de declarações. Porém, logo no primeiro versículo, muitas das vezes nós nos deparamos conversando conosco mesmos e dizendo assim: que estranho, como é que ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? E contextualizando com a nossa vida hoje, contextualizando com os nossos dias, com o momento que nós vivemos, nós paramos e dizemos, puxa, mas como nada me faltará se está faltando tudo? De repente você parou hoje para analisar alguma área da sua vida e você vê e diz assim, está faltando. Eu não posso recitar esse salmo, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois bem, meu coach, meu amigo, minha amiga, você que está me conhecendo agora, eu vim te dizer uma coisa. É muito importante desenvolvermos o autoconhecimento e o autodesenvolvimento para que cheguemos ao pleno conhecimento de que realmente nada nos faltará. Na vida nós temos de tudo um pouco e nós temos mais daquilo que nós mesmos liberamos. Você conhece a frase, a vida dá mais do mesmo? Pois bem, essa frase, ela faz todo sentido, porque é aquilo que eu tenho aqui dentro que eu vou exprimir, que eu vou exalar, que eu vou declarar, que eu vou contextualizar nas minhas ações. E eu quero te dizer que quando começa a faltar algo, seja lá em que área for da nossa vida, é por várias razões. Uma delas é a que eu tenho trabalhado para observar, é o amor próprio. Quando nos falta o amor próprio, nós, muitas das vezes, procuramos o amor em outros lugares, em outras circunstâncias, em outros objetos, em outros momentos e até inexplorável. Nós vamos testar, experimentar algo que no final das contas não traz satisfação, não traz alegria. Veja, eu não sei como você acordou hoje, como está o seu meio do dia, como está o seu entardecer, como está a sua noite. Eu não sei como está, mas uma coisa eu sei, nós somos seres humanos, nós temos os mesmos
sentimentos relacionados a uma perda, a um desejo de conquistar algo. Nós temos o desejo de conquistar a liberdade inclusive pessoal, a liberdade financeira. Nós temos o desejo de adquirir estabilidade emocional, sentimental, financeira, profissional, estabilidade material. Mas muitas das vezes nós esquecemos da estabilidade espiritual. E para que possamos desfrutar de tudo aquilo que é nosso, de tudo aquilo que está na natureza, de tudo aquilo que foi um dia criado para o nosso deleite, para o nosso bem-estar, para conquistarmos tudo isso, uma das primeiras coisas que devemos conquistar é o amor próprio. Eu entendo que todo ser humano já conheça os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, quando eu amo o próximo, eu sou quase incapaz de feri-lo, de magoá-lo, de traí-lo, de conjecturar contra ele, de fazer mau juízo contra ele, de tirar conclusões precipitadas das ações dele sem conhecer. Então, e por que eu digo quase? Porque quando eu estou num processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, eu começo a aprender os princípios que regem a nossa natureza. Eu passo a conhecer algumas das leis que regem o universo. E quando eu, além de amar o próximo como a mim mesma, busco evitar praticar atos que eu não quero para mim, ou seja, aplico a denominada regra de ouro, uma das leis do universo. Eu não faço para o outro aquilo que eu não quero para mim. Além de tudo isso, quando eu compreendo que amar a Deus sobre todas as coisas advém de amar a obra-prima que ele fez, que ele construiu, que ele criou, que ele soprou alma vivente, que ele tem cuidado até esse momento presente, então eu fecho a minha jornada, o meu destino, o meu amanhã, baseado no meu presente, no meu agora. E aí então eu começo a compreender o que é amor próprio. Amor próprio é buscar compreender qual é a minha razão de viver, qual é a razão de eu estar aqui, qual é o meu propósito. Eu então passo a fazer perguntas a um ser que eu compreendo que é poderoso, que faz segundo registros bíblicos, segundo o entendimento de grandes pensadores, segundo o que ensinou o Mestre Jesus, que ele faz infinitamente mais, além do que eu peço, além do que eu penso. Então eu venho te dizer aqui nessa manhã que a vida passa agora a ter sentido, que a minha liberdade pessoal, a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de ir e vir, a minha liberdade de amar me leva a manifestar o amor próprio, o amor que tenho por mim. E aí, com base nessa introdução que eu trago, que eu faço, eu então passo a compreender que quando o sábio salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará, ele está dizendo o seguinte: olha, eu compreendo que nada vai me faltar dentro do contexto daquilo que eu vivo. E ele vivia de que maneira? Ele vivia com vontade de fazer as coisas, ele trabalhava com vontade, ele manifestava o desejo de fazer, ele era determinado por justiça. Tanto é que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, ele tinha os pensamentos de Deus, ele desenvolvia a vontade, as características, as qualidades de Deus. Quem é Deus? É um ser supremo, é o criador do cosmos, é aquele que criou os céus, a terra, os mares e tudo que neles há. Até a ciência hoje se curva à espiritualidade. Então, desenvolvendo esse conceito, esse pensamento, eu quero dizer para você que não vai faltar momentos para a tristeza bater em nossa porta. Não vai faltar momento para a escassez bater em nossa porta. Não vai faltar ocasião para um levante contra nós. Nada nos faltará. Porém, em contrapartida, também não faltará entusiasmo, determinação, estratégia para vencer, inteligência espiritual para compreender como tomar posse daquilo que me é por direito. Pois bem, partindo daí, eu compreendo o que é o Salmo 23, o que diz o Salmo 23, o que especificamente esse salmista dizia nesse momento, um momento em que ele passava por dores, por dificuldades. Então, eu vim te dizer o seguinte, que se hoje lhe abateu um sentimento de tristeza, de dúvida, de pesar, de mágoa, de ressentimento, de remorso, de angústia, porque já derramou o leite e não pode se limpar, ou melhor, não pode se fazer mais nada, eu vim te dizer que o que pode ser feito é limpar. Há um texto sagrado onde Deus orienta um povo, uma nação inteira que ele escolheu para viver a vida plena, a vida em fluxo, a vida abundante, um povo que por ter o livre-arbítrio, por saber que o seu pai era bom, eles testaram novos conhecimentos, testaram novas coisas, buscaram desejos e prazeres em outros deuses, em outras práticas, e aí contraíram para si maldição, dores, passaram por percalços, por dificuldades, mas um dia Deus olha para esse povo e diz para ele: olha, meus filhinhos, não considereis as coisas passadas, não pensai nas coisas antigas, eis que eu abrirei um caminho no deserto e farei brotar água, abrirei rios no ermo. Sabe o que diz essa palavra? Diz essa palavra para o homem interior, para o homem espiritual que habita em mim e habita em você. Ele está dizendo o seguinte: olha, derramou leite, passou, aconteceu no passado, deixa no passado. Se você ficar revivendo o passado, se você ficar remoendo o passado, se você ficar lamentando pelo leite que derramou, pelo tempo que passou, pelas coisas que aconteceram, você vai criar para você um estado de depressão, um estado de angústia, de tristeza, de dor, porque o que passou, passou. Dentro do tempo cronos, que é o nosso cronometrado, as coisas para nós, como humanos, são cronometradas, são feitas naquele tempo. Não tem mais solução. Porém, eu venho te dizer algo lindo e maravilhoso da parte de Deus, que no
tempo de Deus, que nós o chamamos de Kairós, que é um tempo sem limite, que é eterno, desde o princípio, se é que podemos falar dessa maneira, para compreendermos o que é o Kairós de Deus. Ele é o princípio e o fim, ele é o começo e o fim, um fim que é eterno. Para ele não tem tempo. Todo momento é o tempo dele manifestar. Agora, quando é que ele manifesta as coisas boas? Porque se ele é o meu pastor e nada me faltará, eu desejo que eu tenha constantemente aquilo que ele disse através do filho dele, para o qual o filho dele veio, a abundância, a riqueza, a prosperidade, a vida completa de tudo isso, a vida em fluxo, a vida plena, a vida bela, a vida de alegria, a vida de paz, a vida de saúde, a vida de satisfação, de ir e vir, fazer e acontecer e dar certo. Quando ele manda o filho dele, ele diz: eis que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então eu compreendo que eu tenho que voltar para a minha essência, eu tenho que entender o princípio de tudo. Eu e você não estamos aqui por acaso, há um propósito, há um propósito para tudo. Você acordou hoje, você amanheceu esse dia hoje, você está passando por esse dia, você já está no final do dia, você está no meio da tarde, eu não sei, talvez você esteja no começo da noite, no meio da noite, no final da noite e ainda está lamuriando, chorando, reclamando, questionando, fazendo perguntas e não está entendendo nada do que está acontecendo. Então eu vim te dizer que nós devemos prestar um pouquinho mais de atenção em nós. Olhe agora, pare um momento, faça um exercício de reflexão, olhe para você, olhe para dentro de você e veja se você tem tido compromissos com você. Olha, eu estava lendo uma obra, como já citei nas lives anteriores, de Dom Miguel Ruiz, onde ele fala de 4 compromissos que devemos ter conosco mesmo para que tenhamos uma liberdade pessoal, para que tenhamos a liberdade de viver e viver com tranquilidade, com serenidade, sem cobrança, sem acusações, livres das crenças limitantes, das cobranças que os homens, mesmo sem poder cuidar de si, querem cuidar do outro e ficam colocando jugo e ficam colocando fardo pesado sobre os outros, sobre os demais. Ele fala de 4 compromissos, quais eu citei. O primeiro compromisso que devemos ter conosco mesmo é a impecabilidade das palavras, é cuidar das palavras, cuidar com zelo, medir as palavras para o nosso próprio bem, porque as palavras são consideradas sementes. Quando lemos um pouquinho sobre a mente, o processo corpo e mente conectado nesse instrumento que somos, temos que buscar a sintonia com a mente, e a mente funciona num processo onde eu e você devemos trabalhar o consciente e o subconsciente. Porque o que ouvimos, o que vemos e o que falamos tem um peso muito grande, tem uma carga muito grande sobre nós. Então, cuidar das palavras faz todo sentido. Aí o segundo compromisso que eu devo ter comigo mesmo é de não levar nada para o pessoal. Quantas das vezes nós observamos o nosso companheiro de trabalho, o cônjuge,
o parente, o amigo, o vizinho, e olhamos para ele e muitas das vezes ele não está com a mesma aparência, o mesmo bem-estar, o mesmo olhar de ontem, de semanas passadas, de meses passados. Ele está mal, amargurado, ou está extasiado nas suas atitudes, nos seus gestos, e nós então, muitas das vezes, aplicamos o terceiro compromisso que não temos atentado para ele, que é precipitarmos nas nossas conclusões, tirarmos conclusões próprias, fazermos agora então praticamos, aplicamos um olhar de questionamentos duvidosos, tiramos conclusões e achamos que elas são as mais assertivas. Esse é um compromisso. Aqui já vimos 3 compromissos. Esse é um compromisso do qual nós devemos não tirar conclusões. Ter esse compromisso conosco mesmo alivia o peso da alma, porque a alma é a sede das emoções. Ela, através do registro automático de memória, ela já cuida de gravar tudo e transmitir através de sentimentos. E se eu e você não vigiamos as palavras, se eu e você não temos o cuidado de não levar as coisas para o pessoal, de não tirar conclusões precipitadas, então tudo isso vai também respingar num quarto compromisso que muitas das vezes deixamos de aplicar. Qual é esse quarto compromisso? É dar o melhor de si, independente das ações e reações do outro, dê sempre o melhor de si. Esses 4 compromissos vai nos ajudar naquele momento de reflexão em que olharmos e dissermos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas está me faltando, tem esta área da minha vida que está me faltando isso, aquilo, outro e mais aquilo, e eu estou lutando e eu já estou cansado de lutar. Talvez, minha amiga, meu amigo, você diga para você, até me emociona, talvez você diga para você: eu tô cansado de lutar. E sabe o que me vem à memória agora? Uma experiência de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. 12 anos. A Bíblia diz que essa mulher já havia gastado tudo o que tinha. Inclusive, ela já havia até se afastado da sua família, porque naquela época que ela viveu, ela era contemporânea de Jesus. Jesus estava na terra naquela época. Eu digo isso com muita convicção, porque eu creio no livro sagrado, nos registros históricos da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia diz que aquela mulher, naquela condição, ela era amaldiçoada e ela teve que se apartar da sua família, ela teve que deixar seus entes queridos. Você sabe o que é isso? É isso que você está sofrendo hoje. É isso que está acontecendo com você. Você teve que se apartar de alguém, você teve que abandonar alguma coisa, ou você está observando o seu estado e está vendo que você tem que deixar isso em função, em detrimento de algo. Eu quero dizer para você que há uma solução, porque aquela mulher estava cansada, diz a Bíblia que ela já havia gastado tudo o que ela tinha para curar aquele fluxo, aquela doença. Aquela mulher certamente estava já no seu estado vil, fraca, debilitada, desprezada, injuriada, abandonada. E eu me coloco no lugar daquela mulher, eu sinto o drama dela, mas a Bíblia diz
que ela, ouvindo falar que havia um homem que estava fazendo milagres, que estava fazendo, mostrando, deixando sinais, prodígios, maravilhas. Ela então não pensou duas vezes, não contou até três, ela se lançou e foi ao encontro de Jesus. Ela foi, diz a Bíblia que ela invadiu, entrou no meio de uma multidão e tocou nas vestes de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, que ainda que você aplique esses 4 compromissos, o da impecabilidade das palavras, não levar nada para o pessoal, ainda que você aplique o compromisso de tomar cuidado, de não tirar conclusões, ainda que você aplique com você mesmo o compromisso de dar o melhor de si e nada está acontecendo e você continua dizendo: cadê esse pastor que diz que nada me faltará e hoje, ainda hoje, está me faltando paz, alegria, amor, está me faltando uma tranquilidade, eu tenho um peso, eu tenho uma insatisfação, eu tenho uma tristeza profunda, eu tenho uma mágoa profunda, ainda que você esteja nesta situação, eu vim aqui para te dizer, hoje com esta inspiração, eu vim aqui para te dizer que Ele está apenas te olhando, te observando e desejoso de te acolher de fato e de verdade, te resgatar, te dar um coração puro, um espírito reto, um entusiasmo, uma convicção de que tudo pode dar certo, de que é possível e sabe, não foi no passado, não será no futuro, é hoje, é agora. Dê essa chance para você. Sabe, libere mesmo com dificuldade, libere o que você deseja, o que é. Pare um pouquinho, faça o exercício de reflexão e observe o que é que você quer, o que é que você está precisando, o que é que está faltando. Chame a existência, porque há uma promessa dentre mais de 8.000, dizem os teólogos, que está na Bíblia Sagrada, dentre das mais de 8.000 promessas, ele diz que eu e você podemos chamar à existência as coisas que não são ainda, como se já fossem. Então, só está faltando uma atitude, e a primeira atitude sua é mental. É por isso que a gente fala de autoconhecimento, autodesenvolvimento. A gente acredita no poder sobrenatural de um Criador Todo-Poderoso, aquele que fez os céus, a terra, os mares e tudo que neles há, e fez você, obra-prima das mãos dele, e ele te criou com propósito. Você não é um acidente de percurso, e você não foi ferido, magoado, você não está com esta escassez, seja ela de que for, por acaso. É porque o Pai tem prazer de que o filho chegue para ele e converse e dialogue e trace planos, projetos e diga: olha, eu preciso da sua ajuda, eu desisto de caminhar sozinho, eu reconheço que eu preciso aplicar esses 4 princípios e eu declaro que vou fazer uma aliança contigo. Seja meu pai, seja meu amigo, seja meu instrutor, seja o meu instruidor, seja o meu tudo, porque eu posso ter tudo, mas sem ti eu nada posso fazer. E olha que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, com Jesus, com a presença dele e do Espírito dele, que comunica com o nosso espírito a boa, perfeita e agradável vontade dele, nós vamos ter
o sustento e a provisão daquilo que está faltando. Porque se ele for o teu pastor, se ele for o meu pastor, ele vai me guiar em pastos verdejantes, ele vai me controlar, ele vai me guiar para que os lobos, não é? E contextualizando com o mundo atual, são as crises, são as acusações, as afrontas, as mentiras, as traições, as dificuldades, seja lá em que segmento for da sociedade, em que área for, ele vai nos guiar, ele vai prover, ele vai nos guardar, ele vai nos dar estratégia, ele vai nos dar direções, mas para isso nós precisamos aplicar o conhecimento, nós precisamos identificar quais são as armadilhas da nossa mente, nós devemos aplicar códigos decifráveis e dizer: momento, o que é que está acontecendo comigo? Como eu posso fazer diferente? Então, minha querida e meu querido, hoje eu não poderia falar outra coisa se não fosse isso. Foi o que encheu o meu coração nessa manhã, foi o que me alimentou, foi o que disse para mim: ei, acorda. Claro que não vai faltar, para que você tenha experiência. Há um texto na Bíblia onde o apóstolo Paulo, ensinando a igreja, os irmãos de Coríntios, se não me falha a memória, ele está dizendo assim: olha, tenha paciência, porque a paciência gera perseverança, a perseverança gera experiência, e a experiência, meu amigo e minha amiga, a experiência na falta, seja lá do que for, é que vai trazer para você maturidade, primeiramente espiritual, depois a natural, a experiência natural e também a experiência emocional, porque eu e você devemos estar como a tricotomia que somos. Nós devemos, de corpo, alma e espírito, estar bem. De nada adianta uma área apenas estar bem. É necessário que estejamos bem de corpo, alma e espírito. Então, aplique esses 4 princípios. Cuidado com as palavras. As palavras são sementes, é o que você semeia que você vai colher. Cuidado em levar tudo para o lado pessoal. Não leve para o pessoal. Se alguém manifesta algo que te contraria, o problema é dele, o resultado virá para ele, as consequências são dele, dela. Enfim, também não tire conclusões, não presuma nada sem ter certeza, sem ter convicção, sem fazer perguntas se é ou se não é. E por último, dê o seu melhor, porque assim fazendo, você fica leve. É quando Jesus diz: tomai do meu jugo que é suave. Jesus diz que o fardo dele é suave. O nosso fardo é pesado. Sozinho nós vamos continuar dando cabeçada, nós vamos continuar errando o alvo, mas com ele vai abrir os nossos olhos. E tem uma frase linda que ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Se porventura você pensou aí, mas eu sou fraco, eu sou fraca, eu insisto, eu tento e não dá certo. Pois é, alimente-se da palavra, palavra de vida, palavra de entusiasmo, palavra que edifica. E aí você vai dizer assim: mas eu não tenho fé. Jesus diz o seguinte, que a fé vem, ou seja, vem para acrescentar, porque há um texto que diz que Deus já distribuiu da fé de forma que cada um precisa. Você tem fé? Certamente, se você determina algo para fazer, é porque você acredita, porque você tem fé. O que acontece é que a fé, para ser acrescentada, ela tem uma fórmula, é ouvir a palavra. Ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, reflita um pouquinho sobre essa palavra. Leia o Salmo 23.
Tome posse desse salmo. Ele não está aqui na Bíblia Sagrada por acaso, tá bom? Eu vou encerrando por aqui e oportunamente voltarei dando continuidade na série O Amor Próprio. Se ame, desejando uma estabilidade em todas as áreas da sua vida, para que você possa estar bem, porque é só estando bem consigo mesmo é que podemos estar bem com o mundo e estar bem com Deus. E olha que estar bem com Deus, ser aliado do Pai, é pedir e receber, é bater e a porta se abrir, é buscar e encontrar, porque Ele diz: eu serei achado de vós quando me buscardes de todo o coração, tá bom? Eu deixo-lhe um beijo no coração e que esta reflexão, essa meditação faça sentido para você. E se fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, porque é gratuito. Você não vai cobrar nada, eu não estou cobrando nada, você apenas semeará uma sementinha do bem. Beijo no coração. Fique com Deus. Até mais.